Saudações cordiais, meus caros amigos. Eu decidi gravar este vídeo para fazer apenas uma reflexão ligada à ciência versus religião, ou simplesmente filosofia versus Bíblia. O que é que eu penso a respeito disto, olhando para aquilo que a Bíblia me ensina e aquilo que eu penso sobre esta questão? Eu sou um amante da ciência, gosto muito da ciência, gosto da filosofia, mas nenhuma filosofia, nenhuma ciência substitui a Bíblia. Nenhum livro científico está acima da Bíblia, porque muito pelo contrário. Se forem a prestar atenção, amigos, perceberão que toda ciência, toda filosofia, ela tem sempre algum detalhe que ela explora do que está escrito na Bíblia. Por exemplo, nós se formos olhar para a ciência, existem várias áreas. Ciência significa conhecimento, não é? Então existem várias áreas do conhecimento no universo ou no mundo. Temos a química, temos a física, nós temos a biologia, temos a matemática. E se formos a ler a Bíblia, perceberemos que todas essas ciências, elas tiveram alguma parte ou tiveram algum lugar na Bíblia. Matemática, por exemplo. Jesus foi uma das pessoas que utilizou uma das operações matemáticas de uma forma que ninguém jamais viu. Multiplicou cinco pães, não é? E 2 peixes para alimentar quase 4.000, 5.000 pessoas. A partir de 2 peixes e 5 pães. Foi Jesus Cristo quem transformou a água em vinho. Não existe nenhum laboratório de química que consegue fazer isto, transformar água em vinho. Foi Jesus Cristo quem criou o ser humano. E o homem até hoje está a estudar sobre a anatomia do corpo humano. Mas Jesus Cristo conhece a composição, a anatomia do ser humano, a estrutura do ser humano. O homem está a estudar em parte a anatomia do cérebro, a anatomia da própria cabeça, o crânio, a anatomia dos ossos, a anatomia de tudo que constitui o nosso corpo. Mas Jesus Cristo conhece, porque foi Ele quem criou. As línguas, foi Jesus Cristo que trouxe a existência de todas as línguas que hoje existem. Existem homens e mulheres que têm dito o seguinte, que as línguas nascem das outras. Tudo bem, cientificamente pode até fazer algum sentido. Mas se forem a ler a Bíblia, lá no livro de Gênesis, onde tudo começa, onde tudo começou, podem perceber que todas as línguas tiveram a origem na Torre de Babel. Até a língua que você hoje utiliza, ela teve origem onde? Na Torre de Babel, onde houve aquela confusão das línguas. Deus já havia dito no princípio, multiplicai-vos e enchei o planeta. Mas os homens fizeram o contrário. A partir do plano satânico que foi inspirado, ou que foi dado ao Nimrod, de erguer aquela torre, que acabou não sendo concluída por causa desta confusão. Deus disse, espalhai-vos por todo o mundo. Mas Nimrod inspirou o homem a construir cidades. Não que as cidades sejam más, mas os prédios. E os homens viveriam num único sítio. Não haveria a possibilidade dos homens poderem se espalhar. E este tem sido o plano de Satanás desde o tempo antigo. Porque quando os homens estão no mesmo lugar, ele consegue tomar o controle do homem. Mas quando estão espalhados, ele é atrapalhado. Porque os homens estão separados. Estão distantes uns dos outros. Então todas as línguas tiveram o seu início, o seu começo na Torre de Babel. Eu sou um professor. Dou línguas. Na ciência aprendemos isso, que as línguas nascem a partir das outras. O português, a língua inglesa, o espanhol, francesa tiveram origem na língua latina. Mas, biblicamente, todas as línguas tiveram a sua origem na Torre de Babel. Como um dos escritores, um dos autores também diz, que é Gomes. Gomes diz isso, que as línguas, ele concorda com o princípio bíblico. Então, as línguas tiveram a sua origem na Torre de Babel. Então, quem separou as línguas foi Cristo. Lembram-se daquele episódio lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não é? Quando se fala sobre aquela dispensação, onde os apóstolos estavam reunidos em um lugar e o Senhor Deus derramou sobre eles o seu Espírito. E a Bíblia diz que foram vistas línguas entre eles. Cada um começou a falar numa língua. Atenção, a Bíblia não diz que eram línguas estranhas, porque os que estavam ali, cada um compreendia o que os apóstolos falavam na sua própria língua. Ali havia muitos que vieram de muitas regiões. Então cada um compreendia a sua língua.
Não é isso que nós temos visto nos últimos dias, que dizem que é dom de língua e começam a falar coisas obscenas, insultam as pessoas na igreja. Não é isso, não. Muitos insultam as pessoas na igreja. Diz que essa é a língua dos anjos para o diabo não saber o que a gente está a falar com Deus. Você está bem de cabeça ao dizer isso? De onde veio o diabo? Qual é a língua que ele fala? Que você acha que pode falar com Deus e que ele não conhece? Então, amigos, vamos parar de nos enganar e parar de enganar as pessoas. Vamos falar a verdade para as pessoas, não enganar as pessoas. Não existe língua que o diabo não entenda. Diabo, o Lúcifer, antes vivia no céu. Foi expulso do céu para o planeta, para o universo. Ele enganou, o único planeta que caiu foi o nosso. Ele está aqui, não existe nenhuma língua que ele não entende. Se vocês prestarem atenção, fala-se de Satanás em todas as línguas. Em todas as línguas. Em latim fala-se de Satanás. Em hebraico, em grego, aramaico, em espanhol, em francês, em português, em inglês, fala-se de Satanás. Em todas as línguas. E ele costuma dar de fazer a todos esses que falam essas línguas. Então, amigos, vamos parar de enganar as pessoas. Aqueles cada um começou a ouvir na sua própria língua. Não eram línguas estranhas. Não eram línguas que vinham de outro lugar. Cada um começou a ouvir na sua própria língua. Então parem de enganar as pessoas. Então, voltando para aquilo que eu estava aqui a dizer, só queria fazer esta análise entre a ciência e a Bíblia, a religião, a filosofia e a Bíblia. Eu já disse aqui que todos os livros sempre têm um apoio bíblico. Só que cada um acaba desviando porque quer ser conhecido como filósofo, uma pessoa que pensa. Porque muitos acham que pensar certo ou pensar muito é questionar a existência de Deus. Não é isso. Pensar muito não é questionar a existência de Deus. Não é isso. Pensar muito não é questionar aquilo que a Bíblia diz. Porque para mim eu considero que pensa muito aquele que concorda com o que a Bíblia diz. Não pensa nem nada ou não pensa aquele que não concorda com o que a Bíblia diz. Isto que estou a dizer não é dogmatismo. O que eu estou a dizer, mesmo aqueles que são céticos, sabem o que estou a dizer. Então, de acordo com a Bíblia, o livro de Colossenses capítulo 1, verso 23, diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a igreja é um conjunto de membros, conjunto de pessoas que estão reunidas em prol de uma mesma fé, que professam a mesma crença. E o livro de Hebreus capítulo 10, no verso 25, vem nos aconselhar para não deixarmos a nossa cultura e prática de nos reunir, congregarmos como igreja, para estudarmos a palavra de Deus. Porque quando nos reunimos, nós nos reunimos para estudar. Lembra-se lá no livro de Lucas capítulo 4, no verso 16, quando Jesus foi à igreja? Quando foi à igreja, o que ele fez? Levantou-se para ler. Significa que as pessoas lá estavam lá para estudar, para aprender a palavra de Deus. Então o livro de Colossenses capítulo 2, no verso 4, vou começar mesmo no verso 4, a Bíblia diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Muitas pessoas têm sido enganadas por... Amigo, Satanás não é ateu. Você que hoje se diz que é ateu, lembre-se que Satanás não é ateu. E ele não brinca de ser Satanás, se é isso que você pensava. Ele não brinca de ser Satanás. Satanás nunca foi e nunca será ateu. O que ele simplesmente vai fazer é tornar as pessoas ateias. Então a palavra vem nos exortar a mim e a você, que nós temos que evitar. Porque, para o quê? Para não sermos enganados com palavras persuasivas. O texto continua no verso 8, dizendo o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tendes cuidado. Vamos estudar sim a ciência. Vamos estudar, isso é importante. Mas devemos ter cuidado para não sermos enganados com filosofias enganosas. Porque as pessoas utilizam palavras fúteis para enganar umas nas outras.
A filosofia é conhecida claramente como a ciência dos porquês, porque busca por uma razão, não é? Busca por uma resposta. É isso. Busca, ou então ela faz questionamentos, apresenta problemas. E estes problemas precisam de alguma solução. A filosofia questiona muitas vezes a falsa filosofia, porque a verdadeira filosofia nunca questiona a existência de Deus. A verdadeira filosofia, ela concorda com Deus. Porque a verdadeira filosofia de quem a cunhou é o próprio Deus. Porque filosofia o que é? Filosofia é a ciência do saber, não é isso? Busca, amor, prazer pela sabedoria. E sabedoria quem seria? Eu vou ler para você o livro de Provérbios, capítulo 1, no verso 7. Diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabedoria é Jesus. Sabedoria é Deus. Quer ter prova? Eu vou ler aqui o livro de Coríntios, capítulo 1, diz assim: visto que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Continuando no verso 20, este é o verso 21. No verso 24 diz o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Está-me a dizer, Cristo é a sabedoria de quem? De Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A sabedoria de Deus é Cristo. Então estamos a dizer, por outras palavras, que a filosofia, ela busca é o amor, é o prazer pela sabedoria, é o prazer pelo conhecimento, que é Cristo. Então, quando a filosofia já tem um viés inclinado para o mal ou um viés contrário, está-me a dizer que esta é a falsa filosofia, porque a verdadeira filosofia busca por Cristo. E lemos lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando tememos a Deus, nós estamos a começar a ter a sabedoria, que é Cristo. O mesmo livro de Provérbios diz: a sabedoria clama pelas ruas, que é Cristo. O texto bíblico continua dizendo aqui sobre a sabedoria, aqui no livro de Jó, capítulo 28, no verso 28. Compreendam, acompanhem-me só para vocês poderem entender que, afinal de contas, a verdadeira sabedoria concorda com Deus. O livro de Provérbios, aliás, o livro de Jó, capítulo 28, no verso 28, diz o seguinte: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Sabedoria é temer a Deus. Então, quando os homens não temem a Deus, elas chegam ao nível de questionar a própria existência de Deus. Como diz o livro de Salmos, capítulo 14, no verso 1. Salmos, capítulo 14, chama todos esses que questionam a sabedoria de Deus como sendo loucos. Verso 1 diz assim: e disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas próprias obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmos 53, versos 1, continua dizendo o seguinte, 53, verso 1, compreendam isto. E disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Abominável iniquidade ou pecado grave é você não acreditar naquilo que o Senhor Deus é. Porque Deus é. Quando se diz da existência de Deus, muitas vezes a ideia que aparece é esta. Porque Deus, a existência de Deus significa que ele tem um princípio e tem um fim. Mas o que nós sabemos é que Deus não tem princípio e não tem fim. Ele não existe, mas simplesmente ele é. Alguém pode questionar: mas como é que você tem prova disso? Eu também poderia te fazer uma pergunta: qual é a prova que você me dá do início e do fim de duas linhas ou duas retas paralelas? Qual é a prova que você me dá disso? Então, jamais questione a existência de Deus. Porque quando você questiona a existência de Deus, você está a começar a ser indouto, não ser sábio. Porque a verdadeira sabedoria, ela concorda com Deus. E o conselho de Deus é que temos que ter o cuidado para não sermos enganados por palavras lisonjeiras ou por falsas filosofias. Porque homens e mulheres têm se levantado nos últimos dias usando palavras suaves, utilizando palavras agradáveis para enganar o coração dos simples, como no livro de Atos, capítulo 17, capítulo 16, no verso 17 e verso 18. E eles fazem isso para enganar esses homens com o objetivo de ter algum fundo, de ter algum dinheiro. E você não pode ser enganado pelos homens. Por isso te aconselho a voltar ao princípio bíblico, a ler a Bíblia, para entender o que o Senhor Deus tem a dizer para ti.
O que ele quer que você faça para que você tenha o conhecimento. Homens têm sido enganados por vãs filosofias. E eu gostaria de ler ainda para vocês o outro texto, o livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 6. Diz o seguinte: Gálatas 1, no capítulo 1, verso 6, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja anátema significa seja maldito. Não existe outro evangelho além do que nós já aprendemos. Hoje existem homens que querem tentar misturar filosofia com a essência do evangelho, com a essência do que a palavra de Deus nos ensina. Queridos irmãos, devem ter cuidado. Por isso eu convido a vocês a voltarem ao princípio bíblico, a ler a palavra de Deus, para seguir aquilo que o Senhor Deus quer. Nós vivemos num tempo em que desde o passado falava sobre a questão da nova era, Esta nova era traz grandes desastres, porque a nova era tem como objetivo principal unificar as pessoas em prol de uma mesma religião. Tem o objetivo de unificar, ou então de transtornar, alterar aquilo que está aqui dito na Bíblia. Hoje existem homens e mulheres que têm dito uma coisa contrária daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então a Bíblia diz: se existir alguém que vos pregue outro evangelho, sabe outro evangelho qual é? Por exemplo, Deus diz: guarda o sábado. Mas o homem diz que o sábado que se refere é o domingo. Este homem seja anátema porque está a mentir para si. Mas você sozinho não percebe que o sábado que se está a referir ali é aquele que está dito o sétimo dia da semana? Por que você acredita no que os homens estão a dizer que é falsa teoria? Seguir tradições dos homens. Vamos seguir o que o Senhor Deus nos ensina. Porque Deus quer que a gente tenha o nosso nome escrito no livro da vida. Deixemos de seguir as falsas filosofias, falsas teorias, por outras palavras, teorias enganosas, que não vão de acordo com o princípio divino. Deus te ama e Ele quer que você possa seguir os seus princípios. Ele quer que você o conheça na sua essência. Ele quer que você possa andar como Ele te orienta. A palavra de Deus é a Bíblia e ela é divinamente inspirada por Deus. É isso que eu tinha a dizer para vocês a respeito da ciência. Eu amo a ciência. Eu estudo a ciência. Gosto da ciência. Para alguns amigos que me conhecem, eles sabem que tenho muitas tendências para a ciência. Mas a minha ciência, muito além de se basear nos livros apenas, ela se baseia na Bíblia Sagrada. Eu tenho visto homens que têm tentado, porque acham que estudaram demais, substituem a Bíblia com aquilo que estudaram. Amigos, isso é futilidade. Não tem embasamento, ou então não tem fundamento. Porque o verdadeiro cientista, aquele que ama a ciência de verdade, concorda com o que a Bíblia diz. Você já imaginou, já tentou pensar o nível que se levou para escrever este livro aqui? Você acha que se compara com qualquer livro de ciência? Você acha que se compara? Amigos, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada e ela é a verdadeira ciência, porque a verdadeira ciência ela concorda com o que está escrito aqui, mas a falsa ciência é aquela que contradiz aquilo que está aqui escrito. Amigo, se tiver alguma dúvida e se pretenderes a saber de mais coisas, eu convido a escrever lá nos comentários aquilo que você tem como dúvida, aquilo que você gostaria que fosse abordado, descrito ainda mais ou com profundidade. Eu também te convido a que possa escrever lá nos comentários. Eu hei de ler os vossos comentários e de responder às vossas preocupações. Desejo que Deus vos possa abençoar e que cuide de cada um de vocês para todo sempre. Que Deus vos abençoe sempre. Amém.